Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. António Almeida, muito obrigado pela sua deslocação para prestar declarações aqui no âmbito desta Comissão de Inquérito. Julgo que a sua tarefa deve ser muito simples para nós, porque ela é muito objetiva, seguramente, porque é para isso que servem os serviços de auditoria. Não obstante, permita-me que lhe ponha algumas questões, ou que lhe coloque algumas questões em termos profissionais. A sua experiência nesta área é curta, longa? Pode-nos explicar um pouco, até para podermos perceber depois como é que realizou a auditoria e as condições em que a realizou? Em relação à minha experiência, eu estou, no que diz respeito à auditoria interna e neste serviço de auditoria interna em específico, estou há 3 anos. Em relação à minha formação de base, a minha formação de base é na área da saúde, sou profissional de saúde, ligado à área das tecnologias da saúde, como TSDT da área de radiologia. Trabalhei durante 18 anos como profissional de saúde, sendo que os últimos 10 anos, enquanto técnico de radiologia, foram muito dedicados à área dos sistemas de gestão da qualidade, auditorias, auditorias essencialmente ligadas aos sistemas de gestão da qualidade, mas também, e que depois, entretanto, resultou num recrutamento interno que houve na ULS de Santa Maria há 3 anos atrás e de acordo com esse recrutamento interno, passei para as funções de técnico de auditoria interna. E, portanto, há 3 anos que estou como técnico de auditoria interna neste serviço. O que significa, podemos entender, que esta não foi a primeira auditoria que realizou no âmbito do Hospital de Santa Maria? Não, não. Portanto, tinha já experiência relativamente a esta matéria e conhecia bastante bem os mecanismos de funcionamento dentro do centro hospitalar, nomeadamente dentro do Hospital de Santa Maria em si. Certo. Disse-nos que a sua principal questão que lhe foi encomendada, e julgo que esta auditoria que foi mandada fazer na altura pela Presidente do Conselho de Administração, hoje Ministra da Saúde, doutora Ana Paula Martins, surgiu na sequência da divulgação pública deste ato, através de uma reportagem televisiva, que serviu no fundo de base para que todos nós viéssemos a discutir esta matéria. Também foi o seu caso? Tomou conhecimento desta situação apenas pela televisão ou pela ordem, chamemos-lhe assim, para realizar a auditoria interna? Sim, foi quase que em simultâneo, eu poderia dizer. Assim que surgiram as primeiras notícias relacionadas com esta situação, o próprio Conselho de Administração da ULS de Santa Maria teve essa preocupação e, junto do nosso Serviço de Auditoria Interna, quis desde logo assegurar que a situação fosse averiguada para perceber não só o caso específico das gêmeas, que estamos aqui a discutir hoje, mas todos os casos semelhantes e que tivessem este tipo de patologia e mais concretamente a administração do medicamento Zolgensma. Disse-nos que o objeto do início da auditoria, ou para a realização da auditoria, era a análise do sistema de controle interno relativamente à doença AME, nomeadamente aos 10 casos que depois foram identificados, que tinham sido realizados dentro daquele período. Pode-nos explicitar como é que se realizam estas questões de controle interno? O que é que isto significou? O que é que foi à procura quando iniciou o seu processo de análise de controle interno? Que supomos que há de integrar, no determinado momento, também o processo de marcação de consulta. Claro, sim, sim. Portanto, normalmente as auditorias têm sempre todas elas as etapas e todas elas começam pela etapa do planeamento e da preparação. E neste caso específico, na maior parte delas, e neste caso específico foi o que aconteceu, é necessário realizar um teste de percurso. Ou seja, no fundo, para perceber quais são as várias etapas, neste caso deste processo específico dos doentes com esta patologia da atrofia muscular espinhal, administrados com o medicamento Zolgensma. Portanto, foi isso que fomos à procura e, nesse sentido, fomos reunir com os vários intervenientes e entrevistar os vários intervenientes, desde o Serviço de Pediatria Médica, o Serviço de Gestão Técnico-Farmacêutica e a Comissão de Farmácia e Terapêutica do hospital. Nesse sentido, conseguimos reunir todas as etapas que estão, como podem ver, identificadas no relatório a que tiveram acesso e no fundo, depois fomos perceber, dentro dessas etapas, quais são os controlos internos que existiam na instituição, de forma a averiguar que tudo é cumprido com a legislação aplicável.
Quando diz controles internos, significa que, falando com as pessoas e perante os atos ou vários atos praticados formalmente, que os foram confirmar cada um deles. É isso? Certo. Ou seja, nós, tudo o que nós verificamos e tudo o que está explícito no relatório é tudo aquilo que nós temos capacidade para reunir evidência, seja ela sob a forma documental, sob a forma de registros diversos, sejam eles e-mails, sejam eles através das plataformas informáticas. Portanto, nós só registamos aquilo que tem evidência. E foi nesse sentido que o fizemos. Recordo-me só a questão novamente. Se verificavam todos, quando nos refere que está a fazer ações de controle interno, que verificam e confirmam todos os atos que são evidenciados, quer das conversas que teve, porque nos referenciou que teve várias conversas com os vários protagonistas e os vários serviços, e portanto que confirmava cada um dos atos em relação a cada um destes 10 casos que tinham em análise. Portanto, não estavam propriamente à procura de um caso em concreto, analisaram todos. Todos. Essa foi a primeira preocupação, foi logo perceber o tamanho do universo, neste caso relacionado com este âmbito que foi estabelecido. E nesse caso verificámos 13 doentes, sendo que 3 deles eram ao abrigo de um estudo, de um ensaio clínico, e portanto só 10 deles é que foram... Constituímos 2 amostras, uma que tinha os 13 e outra que tinha só os 10, sem o ensaio clínico. É claro que nós, em primeiro lugar, entrevistamos as pessoas para perceber as etapas, mas depois temos que confirmar aquilo que as pessoas dizem. E isso é confirmado através de registros, são as evidências mais fortes. Não nos podemos ficar apenas pelas entrevistas e pelo aquilo que as pessoas nos dizem. É claro que se 2 ou 3 pessoas disserem a mesma coisa, é mais fidedigna a evidência, mas mesmo assim não há nada como um registro, seja na plataforma informática, seja em papel, seja uma ata de reunião, e foi através dessa documentação que inclusive podem verificar também no relatório todos os documentos que reunimos, foi com base neles que foram retiradas as constatações e as conclusões. Portanto, tirando esses 3 casos dos ensaios clínicos, ficaram 10 casos. Da avaliação que fizeram dos 10 casos, havia um padrão praticamente comum que deveria significar o conjunto de ações que deveriam ter sido tomadas para que houvesse regularidade em toda a marcação da consulta, desde o momento em que se iniciava o processo até ao momento em que entrava dentro do domínio clínico, e nessa dimensão os senhores já não iam avaliar, posto que estariam a avaliar apenas e só a questão formal. É correto dizer isto? Sim, estávamos a avaliar. Nós essencialmente fizemos 3 testes de auditoria, ou seja, um relativamente à questão da admissão e da referenciação, que é logo o início do processo. Depois a questão relacionada com o tratamento, foi o segundo teste de auditoria. E no final um terceiro teste de auditoria relacionado com a monitorização. Porquê este último teste relacionado com a monitorização? Porque isso tem implicação a nível do contrato que foi estabelecido entre a entidade e neste caso, a Novartis, que era a fornecedora do medicamento. Portanto, comecemos pelo fim, e muito rapidamente. Portanto, na monitorização verificaram algum tipo de falha relativamente a este processo de controle interno que analisaram? Não, relativamente à monitorização não houve nada de relevante. A nível do hospital estavam a ser cumpridos todas as fases de monitorização, porque normalmente tem 12 meses, 24 meses, 48 meses após o tratamento. Neste caso, a neuropediatria, que é o serviço que segue os doentes, tem que ir à plataforma, à PAM, que é o portal da atrofia muscular espinhal, e tem que fazer lá uma série de registros onde evidencia, através dos vários exames que são solicitados, o estado dos doentes após o tratamento. E se realmente foi efetuado depois as respectivas terapêuticas associadas a essas fases. Da parte do hospital, isso estava tudo registado conforme. Da parte do Infarmed, porque depois o Infarmed tem que ir lá à plataforma também
confirmar e aprovar e validar essas questões da monitorização, e havia algumas questões que não estavam validadas pelo Infarmed. Por nós estava tudo bem, a nível do LS Santa Maria, por eles faltava lá validar umas questões, mas a única coisa que implicaria era, depois das validações deles, o que era faturado ao hospital, e isso vai ser sempre faturado, porque mais tarde ou mais cedo eles vão lá validar e irá ser faturado. Portanto, não implicaria nada com esta questão. Nestes mesmos 10 casos, ao nível da segunda dimensão, que é a dimensão do tratamento, presumimos que também tudo teria verificado e em conformidade, uma vez que todas as crianças terão recebido este tratamento. Aliás, para isso é que servia exatamente o acesso ao hospital, para poderem receber o tratamento com medicamentos Zolgensma. Até ao final eu nunca hei de acertar com este nome. Mas a nível de tratamento tudo estava confirmado. Sim, a nível de tratamento tudo foi confirmado, ou seja, os critérios que eram exigidos não só a nível do contrato celebrado, mas também a nível das diretrizes que existiam para esta patologia, foram cumpridos para todos os doentes. Portanto, desde a fase todos os doentes tinham essas características. O próprio circuito de validação, que às vezes poderia ser onde aqui o controle poderia ser um bocadinho mais, o risco poderia ser um pouco maior, mas também a fase da validação estava toda ela correta, ou seja, são exigidas 3 validações na plataforma: a validação da Comissão de Farmácia do hospital, a validação do Conselho de Administração e a validação do Infarmed, e todas elas estavam realmente conformes. Contudo, na primeira fase, que é a da admissão e da referenciação, porventura não estariam cumpridos todos os pressupostos que seria suposto vir, aliás, de acordo com as conclusões do relatório, terá sido ao nível do acesso das gêmeas à consulta que não terão sido cumpridas as disposições, havendo aqui uma discussão que foi levantada por uma das partes sobre qual era a portaria que devia ser aplicável, mas não obstante isso, houve aqui qualquer ato que não foi prosseguido aquilo que a lei prescreveria nesta matéria. Pode-nos esclarecer relativamente ao que é que encontraram neste capítulo? Sim, em relação a este capítulo, e foi precisamente isso que referiu, ou seja, dos 10 doentes da amostra, verificámos que somente 2 não cumpriam com a questão da referenciação de acordo com a legislação aplicável. Portanto, a referenciação, e neste caso nós levantámos aqui 2 constatações, se puderem verificar no relatório. Portanto, uma das constatações relacionadas com o facto das 2 doentes, neste caso as gêmeas, não terem sido referenciadas de acordo com a legislação aplicável, e tendo sido essa evidência recolhida através do acesso à plataforma da atrofia muscular espinhal, que nos foi dado o acesso através do Serviço de Neuropediatria, consultámos os processos clínicos através do Serviço de Pediatria Médica, e foi lá que verificámos as indicações claras e objetivas de que a referenciação tinha sido realizada pela Secretaria de Estado da Saúde. Antes de entrar o que não cumpre com a portaria respectiva no que diz respeito a esta área. Já lá voltaremos, mas apenas e só para concretizar também o processo que levaram até chegar a este ponto, disse-nos que entrevistaram as várias pessoas que deveriam ter sido envolvidas aqui. É capaz, para efeitos até da nossa ata, de nos dizer que pessoas é que foram ouvidas no âmbito desse processo, que estavam diretamente, ou deveriam estar diretamente envolvidas com esta questão? Portanto, neste caso, também está referenciado no relatório, mas eu passo novamente a indicar. Portanto, ao nível do Serviço de Pediatria Médica, a professora doutora Ana Isabel Lopes, que era a diretora do departamento, a doutora Teresa Moreno, que foi a neuropediatra responsável especificamente por este tipo de doentes e com esta patologia, e a doutora Dália Oliveira, que era a administradora hospitalar responsável pelo Serviço de Pediatria Médica. Depois, ao nível do Serviço de Gestão Técnico-Farmacêutica, tivemos que entrevistar mais pessoas, porque há mais responsáveis de área,
e no fundo foi desde o diretor de serviço, o professor Dr. João Paulo Cruz, à coordenadora dos ensaios clínicos, onde fomos verificar os tais 3 casos só dos ensaios clínicos, que era a professora doutora Ana Paula Carrondo, depois a doutora Wanda Pacheco, farmacêutica, que era a coordenadora da área da aquisição do medicamento, a doutora Leila Costa, também ela farmacêutica, subcoordenadora da farmotecnia, ou seja, é a área onde se produz o medicamento e onde se prepara o medicamento para a administração, e depois a doutora Antonieta Ávila, também administradora hospitalar, relacionada com a gestão técnico-farmacêutica. Depois fomos analisar também a parte relacionada com a questão dos contratos, e aí fomos ao serviço de gestão de compras, onde foram entrevistadas a diretora de serviço, a doutora Ana Paula Ribeiro, e o técnico coordenador da unidade de operações, o doutor Nuno Bernardo. Por fim, para averiguarmos as questões relacionadas com os pagamentos e as faturações, a diretora do Serviço de Gestão Financeira, a doutora Maria de Jesus Barato. Portanto, do conjunto destas pessoas todas que ouviram, eram todas as pessoas que estavam envolvidas com este processo desde o primeiro momento até ao último momento. Em nenhuma delas estava o Dr. Levi Gomes. Em nenhuma delas estava o Dr. Levi Gomes, porque aquilo que nos foi dito foi que o Dr. Levi Gomes não estava relacionado com a área específica destas patologias. Muito obrigado. Regressemos agora pela questão da marcação da consulta e à conclusão a que chegaram, de acordo com aquilo que consta das conclusões do vosso relatório, da ilegalidade da consulta. Aliás, é essa, julgo que é a expressão que utilizam por não terem sido cumpridos os requisitos impostos pela Portaria 147 de 2007. E mais do que isso, dizem que ficou demonstrado que a referenciação foi feita pela Secretaria de Estado da Saúde. Como é que chegaram a esta conclusão? Chegamos a esta conclusão com a evidência do processo clínico destas duas doentes, onde estava lá claramente referenciado, tal e qual esta expressão, referenciado pela... E consegue-nos dizer por quem é que teria sido prestada essa informação no âmbito do processo, ou os documentos não identificam essa pessoa? Não, o processo clínico, neste caso, era a doutora Teresa Moreno que estava encarregue destes doentes todos e, portanto, foi nas informações do processo clínico registadas por ela que estava lá esta indicação. E tiveram a oportunidade de diretamente confrontar quer a doutora Teresa Moreno, quer a professora Ana Isabel Lopes relativamente a esta situação? Tivemos a oportunidade nas entrevistas que fizemos e que confirmaram... Confirmaram ambas esta situação? Confirmaram ambas o registro efetuado. E deram-lhe conhecimento, como é que tinham tido conhecimento desse pedido, dessa solicitação? Deram através de marcação via telefone. E identificaram quem tinha telefonado? Não, isso já não. Mas não tiveram, e nem tiveram acesso a qualquer outro documento, um e-mail que terá sido enviado para a pediatria ou para a neuropediatria, no caso, relativamente a esta matéria? Nós tivemos acesso, mas como já tinha sido esse mesmo documento solicitado nas investigações que estavam a decorrer, quer da IGAS, quer do Ministério Público, e o nosso âmbito nós delimitámo-lo especificamente para avaliar o processo, daí não termos colocado aqui como evidência, porque já estava a ser averiguado por essas duas entidades que têm precisamente esse âmbito nessa área. Por isso é que eu fiz questão de, logo no início, de referir precisamente as limitações do âmbito no que diz respeito a isso. Eu vou-lhe pedir que confirme, ou não, uma informação. Na audição anterior, o professor Levi Gomes disse-nos que a doutora Teresa Moreno tinha afirmado que havia telefonemas diretamente do gabinete da ministra e não do secretário de Estado, e até nos sublinhou. E eu ouço bem. Vinha-lhe apenas pedir se alguma vez ouviu este tipo de expressão durante as vossas inquirições no hospital. Não ouvimos essas questões. E alguma vez teve a oportunidade de ouvir algum tipo de referência à Presidência da República ou eventual influência da Casa Civil da Presidência da República neste caso? Também não.
Ouviu falar, seguramente, pelo menos como todo o país ouviu falar, mas pergunto-lhe, no âmbito da auditoria, se teria havido alguma participação da doutora Carla Silva, que era secretária do secretário de Estado, Lacerda Salles. Não, como lhe disse, a única informação que tínhamos é que tinha sido feita a marcação via telefone da parte da Secretaria de Estado da Saúde e que isso estava registado a nível de processo clínico. Agora, os intervenientes e os nomes dos intervenientes da Secretaria de Estado da Saúde, isso não fomos averiguar porque lá está fora do âmbito da nossa auditoria. De acordo com outros depoimentos que houve aqui nesta comissão, foi referenciado que o acesso das gêmeas à primeira consulta não tinha cumprido também o sistema de triagem do próprio centro hospitalar. Conseguiram verificar isso? Tiveram a oportunidade de verificar isso? Ou não era matéria da vossa avaliação? Sim, ou seja, isso a triagem está relacionada com a referenciação. Normalmente, e de acordo com a portaria, a referenciação tem que ter legitimidade clínica, não é? Tem que vir ou de um centro de saúde, ou de outra unidade hospitalar, ou de outro médico especialista. Portanto, estão lá as várias alíneas que referenciam essa legitimidade clínica. E é nesse momento da origem da referenciação que é feita a triagem. Com quem? Com os médicos neuropediatras da ULS de Santa Maria, neste caso seria a doutora Teresa Moreno, que era a responsável por este tipo de doentes. E portanto, neste caso em específico, ela realmente verificou que as crianças cumpriam com os critérios de acesso a este tipo de medicação, mas realmente a referenciação é que não foi bem realizada. Disse-nos no princípio da sua intervenção que tinham feito, nós temos documentos, mas queria ouvi-lo sobre isso, que os senhores tinham feito, a auditoria tinha concluído pela necessidade de várias recomendações, nomeadamente 3 recomendações, que entretanto conseguiram também confirmar que foram implementadas. Significa isso que havia falhas no sistema de controle interno anterior, para isso é que realizaram essas mesmas recomendações? Sim, ou seja, sempre que realizamos constatações no âmbito da função da auditoria interna, nós temos que emitir recomendações que vão de encontro a ultrapassar o referido problema ou a referida falha. Neste caso, esta falha de controle interno, a nível da referenciação, verificámos que tinha a ver diretamente. O que nós verificámos na auditoria foi que não havia nas aplicações informáticas dedicadas às marcações de consultas campos específicos para serem onde fosse registada e confirmada essa origem da referenciação. Portanto, para além dessa constatação da não conformidade das duas crianças ao nível da referenciação, nós constatamos também esta questão ao nível das aplicações informáticas. E a recomendação que foi realizada foi no sentido de recomendarmos um reforço deste controle interno, ou seja, um desenvolvimento a nível destas aplicações informáticas para ser possível ter estes campos onde pudessem ser preenchidos. Porque nós só conseguimos reunir esta evidência, verdade seja dita, porque estava escrito no processo clínico. Pura e simplesmente. Se não tivesse escrito no processo clínico, não conseguiríamos reunir esta evidência. Uma última questão, Sr. Não havia, já verificámos isso, não havia no conjunto de campos que lá estavam a dizer marcações via Secretaria de Estado da Saúde. Isso já constatámos. Agora, na sua experiência, quer até àquela altura, quer posteriormente, alguma vez se deparou com uma identificação de uma marcação qualquer via entidade externa, nomeadamente Secretaria de Estado da Saúde? Não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.